Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso sexto programa Saúde em Casa, aqui na TV Mídia. Primeiramente, agradecer a todos vocês pela audiência em todos os programas que já se passaram, mas principalmente hoje. Hoje, conosco, doutora Flávia Paredes, pediatra, que atende no Shopping Cidade Luz toda segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. E também a nossa querida doutora Simone Grilo, endocrinologista, que estará conosco já já. Mas antes de iniciar o nosso programa, eu não poderia agradecer a esses dois parceiros responsáveis por essa minha beleza. Dá um close aqui, Pedrinho. Agradecer a J2 Galpão da Moda e J2 Barbershop. J2 Galpão da Moda é uma rede de lojas que tem em Solânia, Belém e Guarabira. E está há 12 anos no mercado, trabalhando com artigos masculino, feminino, acessórios e calçados. A J2 Galpão da Moda tem uma grande novidade para vocês, aqui de Guarabira e região. Uma seção de ternos muito estiloso. Próxima semana estarei apresentando para vocês aqui esses ternos. E durante o mês de março, a J2 Galpão da Moda está com a promoção de 50% de desconto em toda a linha feminina. Só agora, hein? Nesse mês de março. Um abraço a todos os parceiros e principalmente a J2 Galpão da Moda e J2 Barbershop. Vamos lá com a doutora Flávia Paredes? Uma satisfação tê-la aqui mais uma vez no nosso programa. A primeira vez que você esteve aqui, olha, muitas dúvidas. Eu anotei todas as perguntas. Infelizmente não foi possível fazê-las no nosso primeiro programa. Mas bom dia, obrigado por sua presença aqui mais uma vez. Bom dia, Rogerinho. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui e, se Deus quiser, estaremos por um bom tempo para responder as dúvidas de todo mundo. Flávia, recentemente a gente deu início às voltas às aulas. Havia uma grande preocupação. Retornaremos presencial ou remota? E gradativamente as aulas iniciaram. E existia uma grande preocupação, principalmente por parte dos pais, com relação às criancinhas. Será que eu devo levar o meu filho ou não? Que momento, qual o momento ideal para que essas crianças possam voltar às aulas? E retornamos. Qual a sua principal orientação para que essas crianças possam, de forma segura, saudável, poder de fato retornar essas aulas, uma vez que a maior parte já retornaram? Então, esse é um assunto que tem gerado muita aflição nos pais, né? Se é seguro mandar as crianças para a escola ou não. Por isso que o ano de 2020 realmente ele teve que ter suas atividades interrompidas, porque era um ano ainda muito incerto. A gente não sabia como a Covid iria se comportar nas crianças e como seria essa contaminação. Da 2021 nos deu essa segurança para que a gente pudesse voltar às aulas nesse sistema híbrido, né, presencial e online, para que as crianças pudessem ter novamente esse contato, essa interação e sim, continuar o desenvolvimento. O ano 2020 foi um ano que as crianças realmente foram muito prejudicadas. O desenvolvimento foi atrapalhado, muitas crianças regrediram na interação social, muitas crianças com atraso de fala, por excesso de telas, por falta de interação, muitas crianças ansiosas, com medo, com perca de rotina. Então, sim, vale muito a pena a gente tentar regressar essas aulas de maneira segura. O mais importante é que os pais sejam conscientes. O que está acontecendo, Rogério, é que os pais eles crucificam a escola, que não, meu filho não pode ir para a escola porque ele vai adoecer. Mas esses mesmos pais, no final de semana, vão para a casa da tia, vão para parques, vão para festinha de colega, vão assim, se juntar e aglomerar. Então, assim, é muito contraditório a gente fazer dessa maneira. Então, assim, não é a escola. Essas atitudes têm muito mais chance de contaminação do que mandar a criança para a escola. O que realmente tem que se ter cuidado é avaliar a escola do seu filho, ver se ela realmente está tomando as medidas de segurança, se tem álcool em gel disponível para as crianças, se as professoras estão atentas à higienização, tanto das superfícies como das crianças.
Após, por exemplo, quando chega na salinha, após pegar antes de se alimentar, depois que se alimenta, se a escola tem um distanciamento correto entre as crianças, se as atividades em grupo estão suspensas. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelos pais. Assim, antes de a criança retornar à escola, tem que se ter esse feedback, né? Tem que ter essa interação de pai e escola. Eles precisam interagir nesse sentido para que tudo corra muito bem. E os pais também têm que ajudar, né? Mandar o lanche da criança higienizado, sempre mandar uma máscara reserva na bolsa, porque criança, querendo ou não, suja, coloca a mão, então tem que ter a máscara reserva na bolsa. Orientar as crianças que não vai poder mais ter aquele abraço, não vai poder mais interagir daquela forma, vai ter que ser no máximo um soquinho de mão. Então tudo isso tem que ser conversado com seu filho em casa, não pode ficar a cargo só da escola. A escola tem sim que manter segurança, mas os pais têm que ajudar. Na realidade é uma série de orientações que deve partir também a consciência da criança. Eu pude observar, eu sou professor de 2 escolas aqui em Guarabira, e eu percebi realmente que as crianças, elas estão passando por esse processo de mudança, e eu percebo uma conscientização muito grande por parte delas. No que se refere ao aspecto saúde da criança, o mesmo cuidado, a mesma orientação que a senhora dá a uma criança 2, 3, 4, 5 anos, são as mesmas orientações que a senhora dá a uma criança de 10, 11 anos. Eu digo que aos cuidados na saúde, para que elas possam realmente estar bem, saudáveis para ir para a escola. São as mesmas orientações? Não, isso varia de acordo com a idade da criança. A criança, por exemplo, de 2, 3 anos, ela ainda não vai poder usar a máscara, pelo menos não de forma correta. Então vai ficar muito mais a cargo dos pais e cuidadores dessa criança e dos professores que se mantenham os cuidados com ela. A criança, quando ela ficando maiorzinha, em torno de 4, 5, 6 anos, ela já tem uma capacidade muito grande de compreensão. O que eu vejo que acontece é que muitos pais têm dificuldade de conversar com seus filhos, entendeu? Ou acham que eles não entendem, mas eles entendem sim, eles entendem o que é a pandemia, eles entendem o que está acontecendo e eles também entendem os cuidados quando se tem um bom diálogo em casa. Em relação a cuidados de saúde, na criança maior, a gente tem uma série de coisas que vão influenciar, como prática de atividade física, como alimentação balanceada, como rotina, como hábitos de sono. É diferente da criança menorzinha, que ainda está em processo de amadurecimento, que a gente já vai trabalhar outras coisas, como nutrição adequada, suplementação específica. Doutora Flávia, o meu desejo era poder fazer quase as mesmas perguntas que eu fiz no nosso primeiro programa, porque foi um assunto bastante discutido. Mas eu evito até falar muito sobre Covid. Eu prefiro falar sobre as orientações e os cuidados que a gente deve ter diante desse cenário que estamos vivendo. Pegando esse primeiro gancho da sua resposta sobre esses cuidados e orientações, um dos principais sintomas dessa doença é a febre. Vamos entender que uma mãe, ela não tenha condições de ter um acesso imediato, de urgência, a um pediatra ou um médico para que possa orientá-la quando a criança tem febre. A partir de quantos anos e a partir de qual temperatura a mãe já pode, naquele instante, medicar a criança? Ou é necessário de fato ter uma orientação médica para que possa fazer esse procedimento? A febre, ela por si só, ela não é uma doença. A febre, ela é um sintoma, ela é um sinal de que algo está acontecendo no corpo. E, na verdade, ela é até positiva, porque ela mostra que você está tendo realmente uma reação àquilo e seu corpo está tentando se defender de uma possível infecção viral ou bacteriana que vem acontecendo. Então, a febre, ela não é tão vilã quanto ela é pintada, entendeu? Tem que se ter um pouco de compreensão por parte dos pais em relação ao início da febre e quando procurar um serviço de urgência e emergência. Muitas vezes as crianças têm várias infecções virais que cursam com febres momentâneas de 24 até 48 horas sem outros sintomas. Então, pode sim, se a criança está bem, se a criança está ativa, se a criança está se alimentando, se ela não tem outros sintomas, ela pode ser observada em casa. Deve ser medicada com o antitérmico que geralmente usa de costume a partir de 37,8 graus de temperatura, certo? Porque a partir dessa temperatura a gente já vê que a criança começa a ficar mais enjoadinha, ela começa a ficar dolorida, começa a ficar mais irritadinha. Então, sempre lembrar, febre, medicar acima de 37,8, muita hidratação, líquidos sempre e observar. A criança
Quando ela passa a febre, ela volta a brincar, ela volta a ficar ativa, ela está espertinha, ela está se alimentando? Se sim, tranquilo. Aquela criança que mesmo sem febre, ela continua prostrada, ela continua sonolenta, uma criança com febre alta e persistente, que você medica e não melhora, a criança que está vomitando, que está sonolenta ou que apresentou manchas vermelhas pelo corpo, deve sim ser levada de imediato a um serviço de urgência. Isso não vale para bebezinhos pequenos, recém-nascidos e bebês menores que 3 meses, têm que ser levados ao primeiro sinal de febre. Eu gostaria de agradecer aqui a audiência da minha diretora, gestora escolar e professora Judith Félix, do Educando a Alegria de Saber, que admira muito o seu trabalho. E eu também dela. Inclusive, a senhora teve a oportunidade de participar comigo de uma live. E ela está dizendo aqui: Rogério, parabéns pelo programa, parabéns pelas perguntas, muito pertinente diante do momento que estamos vivendo. Um abraço, querida Judite, e todos os amigos profissionais do Educando a Alegria de Saber. Hoje, com a doutora Flávia Paredes, pediatra, que atende no Shopping Cidade Luz toda segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira e sexta-feira, com urgências também. Agradecer aqui, doutora Flávia, você pela presença e saber quanto esse assunto é importante, porque existe uma insegurança ainda muito grande por parte dos pais, mas eu tenho observado de perto os cuidados que as escolas, e principalmente as escolas que eu leciono, o cuidado que a gente tem diante desse momento, mantendo o distanciamento social. Turmas foram divididas para que não haja essa aglomeração dentro das salas de aula. Só para você entender, as crianças não vão mais para o recreio no lugar da recreação. Ficam em sala, cada um tem a hora de chegada, a hora de saída. Então eu fico grato a você, doutora Flávia, por estar aqui nesse momento nos esclarecendo e nos trazendo essa segurança, tanto para nós professores, para os alunos e para os pais. Sim, lembrar também só falando de febre, quando a criança está com febre ou com coriza, com tosse, é importante que os pais tenham a consciência que ela não deve ser mandada ao colégio, tá? Porque às vezes a criança teve uma febrinha, foi medicada e a mãe manda para o colégio. Então isso é muito importante que os pais também tenham essa consciência, que as crianças com menor sinal de doença, elas não devem ser mandadas à escola. Obrigado, doutora Flávia, por suas orientações. Doutora Flávia, minha próxima pergunta é: recentemente, o doutor Werton Nóbrega, médico gastroenterologista, esteve aqui. E eu fiz algumas perguntas sobre teste alérgico, sobre intolerância alimentar. E ele disse: Rogério, existe, quando se trata de problemas alérgicos, de intolerância, e a gente precisa investigar mais, e relacionado à criança, a gente indica um gastropediatra. Se passa por um pediatra, ele faz um encaminhamento, encaminha para o gastropediatra. A partir de quantos anos a criança já pode fazer o teste alérgico? Então, vai depender do tipo de alergia que essa criança apresenta, né? Dependendo da suspeita de qual tipo de alergia, não existe idade para fazer o teste alérgico. Qualquer criança ela pode fazer. Porque muitas vezes quando a gente pensa em teste alérgico, a gente está pensando naquele prick test, aquele que a gente faz aqui no braço, que fica vermelhinho, mas existem outros tipos de teste alérgico, sanguíneos, teste de provocação, testes de pele, que a criança pode fazer. E mesmo o prick test a criança também pode fazer, independente da idade. O que a gente sabe é que até 4 anos a criança ela ainda tem formação de imunidade. Então a gente pode sim correr que ela tenha um teste positivo para alergia a alguma coisa e depois isso se modifique. Ou que ela não dê alergia para alguma coisa e depois isso também apareça. Mas isso vai depender muito da sua suspeita e da interpretação que o médico faz do exame. Então, o que é importante é que o exame seja bem indicado, que a criança seja acompanhada por um profissional que saiba o que pedir. A virose e a alergia, ela tem um sintoma em comum, que seria a coriza. Sim. No seu consultório, como a senhora consegue identificar que isso é uma alergia que deve ser investigada e isso é uma virose? Algumas vezes a gente tem que ir na prática clínica de ver como a criança responde ao tratamento. Porém, a grande diferença é a presença de outros sintomas como febre, principalmente, né? O quadro alérgico ele não apresenta febre, ele é um sintoma mais persistente, geralmente é uma criança que ela tem sintomas recorrentes, que sempre acorda espirrando, que está sempre coçando o nariz, que tem sempre coriza, que tosse um pouco à noite. Então a gente já vai
captando dos pais a história de um quadro que já vem se arrastando há um bom tempo e agora piorou. A gente também vai investigar se a criança apresenta roncor noturno, se ela respira de boquinha aberta. Então, tudo isso são coisas que vão dando pistas para a gente seguir para uma criança que é alérgica, ao contrário de uma criança que vinha bem e aí agora começou a corizar, teve uma febrinha baixa, está com conjuntivite, e aí a gente já vai pensar num quadro realmente mais agudo que a virose. Hoje o nosso 6º programa, Saúde em Casa, com a doutora Flávia Paredes e daqui a pouquinho a doutora Simone Grillo, endocrinologista. Agradecer a cada um de vocês pela audiência. Mas antes de darmos continuidade com a doutora Flávia, eu tenho uma informação muito importante de doutora Simone Grillo, endocrinologista. Doutora Simone Grillo atende aqui em Guarabira, na Fisioclin Especialidades. Atende na cidade de Sapé, Pirpirituba, Bananeiras, Solânia, Dona Inês e Alagoa Grande. Hoje à tarde, a doutora Simone Grillo estará atendendo na Fisioclin e daqui a pouquinho ela estará conosco. Vamos a um rápido intervalo, mas antes a gente tem uma informação muito importante com a nossa endocrinologista, doutora Simone Grillo. Estamos hoje aqui, vamos falar um pouquinho, mais uma vez, sobre um assunto bem interessante, muito questionador, que é tireoide, glândula da tireoide. O paciente, ao fazer uma ultrassom da tireoide, ele vai exatamente, a finalidade da ultrassom é essa: ver a consistência da tireoide, o tamanho da tireoide, se ela tem alguma alteração na sua, se é homogênea, se é heterogênea, se ela tem presença de nódulos, de cistos e um aumento todo na glândula que a gente chama de bócio. Essa é a maior finalidade da ultrassom, certo? Com relação aos exames de sangue solicitados, a gente, a finalidade maior é para ver se a tireoide está tendo a sua função primordial, que é produzir os hormônios para que todo o sistema, todo o corpo funcione harmoniosamente. Essa é a finalidade da tireoide, a manter o metabolismo do corpo funcionando bem, regularmente. Voltamos com o nosso programa Saúde em Casa. Obrigado, doutora Simone Grillo, pelas orientações. Hoje com a doutora Flávia Paredes, pediatra, com perguntas pertinentes sobre as voltas aulas, os cuidados que a gente deve ter com nossas crianças. Eu digo com relação a mim, com relação a professor que eu sou, os cuidados que a gente deve ter com os nossos alunos. Hoje o assunto também sobre alimentação, alimentos que aumentam a nossa imunidade. E minha primeira pergunta agora é sobre alimentação saudável, doutora Flávia Paredes. Uma pergunta aqui que surgiu meu filho se alimenta muito bem, mas tem pés e mãos branquinhos demais e por vezes até amarelados. O que isso significa, doutora Flávia? Então, a gente tem que avaliar o que é comer bem para essa mãe, entendeu? Porque às vezes a gente sabe, a mãe fala: doutora, ele come muito bem. Aí eu pergunto: o que é que ele come? Ele toma 5 mingaus por dia. Entendeu? Então, assim, o que é comer bem para essa mãe e como essa criança está sendo nutrida. Se realmente ela tem uma boa nutrição, se ela tem uma alimentação variada, se ela consegue ingerir legumes, frutas, carne, leguminosas todos os dias e mesmo assim ela apresenta mãos e pés amarelados, então a gente vai ter que investigar alguma doença. Essa criança pode ter anemia, pode não estar absorvendo bem esses nutrientes, pode precisar de alguma suplementação. Então, mas antes de tudo, a gente tem que definir o que é comer bem para uma criança. Josilene dos Anjos colocou aqui: excelente pergunta, doutora Flávia Paredes é show, falou tudo. Josilene, coordenadora também do Educando a Alegria de Saber. Existe uma preocupação muito grande da nossa parte, quais os cuidados que a gente deve tomar com relação a tudo isso que estamos vivendo, doutora Flávia. Com certeza, e eu sou, assim, a maior defensora da vacinação dos professores já como prioridade também, porque acho que vocês estão na frente, estão metendo a cara, estão realmente enfrentando junto com os profissionais essenciais e devem sim ser prioridade no grupo de vacinação. Eu que agradeço por esse seu apoio também diante desse momento que estamos vivendo. Doutora Flávia, ainda sobre alimentação, falando um pouco sobre constipação, prisão de ventre, correto? A gente sabe que tem alguns alimentos que favorecem para que esse problema persistam na gente e outros auxiliam para que de fato não aconteça esse problema. Meu bebê tem 4 meses e demora muitos dias para fazer o cocô. O que devo fazer? Então, constipação na criança, né, a gente tem 2 lados. No caso desse caso especificamente, que o bebê tem 4 meses,
a gente não vai ter tanta preocupação, porque um bebê com 4 meses, ele ainda está em formação intestinal, o intestino ainda não está totalmente amadurecido, então vão haver variações. Se ela tiver, principalmente se ela tiver aleitamento materno exclusivo, né? A gente pode ter tanto evacuações várias vezes ao dia. Você já deve ter ouvido muito, meu bebê mama e faz cocô, mama e faz cocô. Isso é completamente normal. Como também a criança pode demorar alguns dias, 5, 6, 7, até 10 dias, se não houver nenhum incômodo ou outro sintoma, para que essa criança consiga evacuar, certo? Então, nesse caso específico de um bebê que mama, é comum que possa demorar alguns dias, certo? O que é que a gente vai avaliar? As fezes estão normais, a consistência está boa, a coloração está boa, não tem outro sintoma associado, então está tudo tranquilo. Nas crianças maiores, existe um problema que é muito comum, que é a retenção de fezes, porque a criança prende. A criança, ela geralmente tem um episódio desconfortável em relação às fezes, por algum momento em si, de pouca água, de uma alimentação mais errada, uma viagem. E aí, depois que ela sente a dor ao evacuar, ela começa a prender as fezes. E aí isso vai se tornando um grande problema, porque a criança vai retendo, e sempre que ela evacua, ela sente dor, e aí começa a reter mais, entendeu? Então, assim, existe um problema muito grande isso na primeira infância, de crianças que, para evacuar, elas têm que se esconder, ou elas precisam elas estão sempre sujando a cuequinha ou a calcinha, que tem sempre escape de fezes, e isso já é outro problema também que tem que ser avaliado pelo pediatra. Isso é necessário uma orientação muito grande da parte da senhora, porque de fato às vezes a criancinha, como teve aquele primeiro medo, como sentiu aquela dorzinha, ela vai ter medo, talvez até, mamãe, eu tô querendo fazer essa necessidade, e ela não diz porque sabe, se ela fizer, ela vai sentir aquela dor novamente, e isso vai virando um hábito, que na realidade a criança não tem a orientação de saber que não pode prender. Isso, e nem sempre a constipação é fácil de tratar, né? Precisa de uma orientação rigorosa, assim, do pediatra, precisa de uma alimentação certinha, precisa do acompanhamento dos pais, precisa treinar essa criança no banheiro, e muitas vezes também precisa do nutricionista e até do psicólogo para ajudar. Uma pergunta aqui muito pertinente também sobre a alimentação, porque a gente sabe que a alimentação é algo essencial na nossa vida. Eu acho que uma boa alimentação, ela condiz a 90% de uma boa saúde nossa. Eu digo também que a doutora Simone Greve sempre diz que a alimentação mais estilo de vida são essenciais para que a gente possa manter uma boa saúde. A partir de que idade a criança pode começar a tomar um cafezinho com leite? Na última vez que você esteve aqui, a gente falou sobre essa mudança de alimentação. Até 6 meses, especificamente a amamentação. Foi 6 meses, doutora Flávia? Sim, 6 meses a amamentação, e depois a gente começa de forma pontual inserir outros alimentos essenciais na vida da criança. Se tratando do cafezinho com leite, que é uma coisa mais adulta, mas surgiu a pergunta aqui, a partir de que idade a gente pode começar a dar aquele cafezinho com leite à criança? Mas aí é que você pensa, as crianças amam café. Sério? Sério. Também, quando eu comecei na pediatria, eu ficava impressionada. Digo, meu Deus, como é que as crianças tomam café tanto assim? Mas elas amam café. O expresso, né? A partir de 2 anos, certo? Na verdade, não é recomendado que a criança tome café até 6 anos. Mas quando a criança gosta, quando é um hábito da família, a gente sempre diz que a partir de 2 anos a criança pode tomar um pouco de café pela manhã ou no horário que for mais conveniente para a família, sempre evitando esses horários noturnos, certo? Antes disso, a gente não recomenda que a criança tome o café, e também tem que ter cuidado com alguns chás que tem cafeína também, como chá preto, alguns chás que vão deixar a criança um pouco mais agitada também durante o dia. E tem a hora de dar o café também, não é, doutora Flávia? Sim, tem a com hora. certeza. Tem que se manter sempre a rotina dessa criança. Tudo na criança tem que funcionar com horário, certo? A criança tem que ter horário de comer, horário de dormir, horário de estudar, horário de ser estimulada. Tem que ter uma rotina bem definida para que ela cresça saudável, para que seu cérebro se acostume com isso. Então, se para oferecer o café, tem que ser no café da manhã, para que não atrapalhe durante o dia a rotina da criança. E que também que essa rotina não interfira diretamente no sono da criança. Exatamente. Isso é muito, eu acredito que você tem recebido muito no seu consultório. Doutora Flávia, minha criança não está dormindo à noite, ou não dorme bem, né? São duas coisas totalmente diferentes. Muitas vezes isso, a mãe ou o pai, ela tem uma total autonomia, mesmo que a criança seja... Eu não quero comer essa hora, mas que o pai, não, agora é a horinha, para que ela possa ter uma disciplina diante disso tudo, para que não venha prejudicar no seu sono, que é muito importante.
Porque eu entendo que no início, nos primeiros dias de vida da criança, o sono é muito complicado assim para o bebê. Ele dorme 2 horinhas, aí acorda, dorme 3 horinhas, acorda. Então é necessário uma disciplina, não é, doutora Flávia, com relação a isso? Com certeza. Tudo na criança tem que ser disciplina. Como eu disse, a criança tem que funcionar como uma rotina. Então ela tem que ter horários para tudo, ela tem que ter hora para dormir, ela tem que ter hora para acordar, ela tem que ter hora para comer, hora de ir para o colégio, hora de voltar. Então tudo isso tem que ser acordado de acordo com a rotina dos pais. Mas sim, disciplina é muito importante. O que a gente vê hoje são crianças que têm totalmente, assim, os horários desregrados, que dormem a hora que quer, que comem a hora que quer, que comem o que querem, entendeu? Crianças que tomam 5, 6 porções, crianças grandes que tomam 5, 6 porções de leite com massa durante o dia e não comem um almoço, não jantam, entendeu? Às vezes a mãe chega no consultório e faz: doutora, meu filho dorme de 1h da manhã. Aí eu pergunto: e você dorme que horas? De 1h da manhã. Então, assim, a criança não vai dormir, vai deixar os pais lá acordados. Ela quer a companhia, né? Ela quer interagir, ela quer ficar naquela rotina. Então, tem que ter a rotina de sono bem determinada. Doutora Flávia, minha última pergunta sobre alimentação. Desde já, se tem uma coisa que eu admiro, doutora Flávia, eu digo isso sempre. Existem pessoas que têm dificuldade de elogiar. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu admiro pessoas que são extremamente ocupadas, quanto você, mas que têm tempo uma para as outras, tem tempo para dar orientações. Eu admiro muito isso. Pessoas que são ocupadas é legal, mas que não tem tempo para ninguém não é legal. Então eu admiro muito a senhora, que é uma profissional muito reconhecida, não só em Guarabira, mas em região. Eu fiz esse elogio semana passada aqui no nosso programa, o carinho que você tem com as crianças, e eu consigo enxergar essa gratidão por parte dos pais e das crianças você não tem pressa em fazer o atendimento, né? Uma vez eu cheguei pra gente conversar lá no seu consultório, a doutora Flávia tá atendendo, não tem hora para acabar não, viu? A secretária falou: sem problema, eu espero o dia inteiro. Então isso é importante, porque a criança, ela é o maior bem de um pai e de uma mãe. E quando ela chega até o consultório da senhora, ela consegue enxergar o mesmo carinho que a senhora tem pela criança, é o mesmo carinho que os pais têm. Então isso é necessário. Então parabéns aqui, eu faço esse elogio publicamente à doutora Flávia Paredes, que é uma profissional extremamente responsável, dedicada e ama a profissão que é a pediatria, e faz isso com grande excelência. E eu agradeço a senhora aqui por sua presença, que além de ser um profissional extremamente competente e ocupada, tem tempo quando a gente solicita, e é uma grande parceira aqui do nosso programa. Algum elogio desse que eu fiz? Muito obrigada, Rogério. Eu fico muito, muito, muito feliz com as suas palavras, de saber que a gente está dando o melhor e está recebendo, sim, o reconhecimento. Eu sempre digo, se uma mãe ou um pai chega no meu consultório e ele sai com dúvida, eu não fiz nada. Tá certo. Entendeu? Ele tem que sair seguro, ele tem que sair confiante de que seu filho está bem ou de que seu filho precisa de alguma coisa, mas ele não pode sair de lá com dúvidas. E a criança também, para que ela se sinta à vontade, para que ela tenha naquele momento, assim, um momento de aconchego, lógico. Tem crianças que têm uma resistência inicial, que choram e tudo mais, isso aí não depende, mas ela tem que se sentir bem acolhida, e isso demanda, assim, por parte do pediatra, tempo, jeito, um pouquinho de cuidado ali com a criança. Mas, enfim, fico muito feliz e muito feliz de poder participar também do Saúde em Casa, que foi uma iniciativa brilhante. Quando você me mandou, eu fiz: nossa, que coisa legal, que bom que você pensou nisso e sim se dispôs a, nesse momento de pandemia, que as pessoas estão tão ávidas por informação, da gente poder mandar informações para elas. Doutora Flávia, eu tenho aqui ainda 2 perguntas, e uma delas é sobre alimentação. Tá. Minha criança tem 7 anos. O colesterol dela está um pouco alto. O que eu devo fazer? Então, depende de quão alto está esse colesterol, certo? E depende também da idade da criança. A dislipidemia na criança, no caso colesterol, triglicerídeo, obesidade, tudo isso não é avaliado pontualmente. Tem influência da alimentação, tem influência do hábito de vida e tem influência também genética. A gente sabe que pais, avós que têm essa história de colesterol alto, de estar com triglicerídeo elevado, glicose também elevada, a criança vai ter uma chance maior de também apresentar isso e vai precisar de um cuidado redobrado.
certo? Então, acho que se trata de uma criança um pouco maior, sim, vai ter que revisar toda a alimentação dessa criança, a gente vai ter que fazer uma orientação direcionada junto com o nutricionista e praticar atividade física, né? Às vezes as crianças, elas ficam... elas não sabem a importância da atividade física e eu vejo muito isso. Antes a gente tinha mais essa questão de praticar um esporte, de brincar, de correr. Hoje as crianças estão mais direcionadas à escola. Então a criança sai da escola e ela não faz mais nada, ela passa a tarde em casa vendo TV. Entendeu? Então isso tem que ter um cuidado pelos pais de a criança tem que praticar alguma atividade física e quando eu falo, não é, eu tô falando de academia, eu tô falando de correr, de brincar, dependendo da criança, de praticar um esporte de forma regular. A criança tem que fazer também alguma aula extra de algo que ela se desenvolva bem, como uma dança, como uma natação, como uma língua estrangeira. Isso também é muito importante para o desenvolvimento da criança em si e conta como atividade física, além de bons hábitos de alimentação. Gostaria de aqui mandar Larissa, é possível colocar o YouTube ali, a tela? O pessoal está mandando muitas mensagens aqui para a doutora Flávia Paredes. Agradecer aqui mais uma vez a Josilene pela pergunta, pelo apoio. Doutora Flávia Paredes falou tudo. Técio Francelino, parabéns, doutora Flávia Paredes. Ela é muito inteligente. Rogério, você é muito inteligente. Obrigado. Técio Francelino também, você é meu professor de música. Doutora Flávia Paredes trabalhou comigo aqui em outra gestão aqui na Prefeitura de Guarabira. Obrigado a todos vocês que estão conectados nesse momento com o nosso programa Saúde em Casa. Doutora Flávia, não é minha pergunta, mas um pedido de orientação que a senhora possa fazer agora nesse momento final do nosso programa, sobre as orientações de levar as crianças até o pediatra. A senhora falou isso no nosso último encontro, mas é importante a gente reforçar. A cada 30 dias, depois de um ano, a cada 6 meses, com 2 anos, a cada 8 meses. Eu queria a sua orientação nesse momento, para que a gente possa encerrar o nosso programa. Gravei até um GT essa semana para o Instagram. Então, isso é muito importante, né? Criar esse vínculo com o pediatra desde cedo. As crianças que são acompanhadas, elas adoecem muito menos. E no acompanhamento, a gente faz mais do que pesar e medir. A gente faz orientação de alimentação, aconselhamento de vacinas, sana as dúvidas dos pais, avalia o desenvolvimento dessa criança. Então, os pais têm que ter essa consciência de que é sim importante acompanhar o desenvolvimento desde a primeira infância, desde o bebezinho até o adolescente, que aí já são particularidades específicas do adolescente que também vão ser avaliadas na consulta. Então vamos lá. O bebê nasceu, certo? Seu recém-nascido, ele vai precisar de 2 avaliações pelo menos com o pediatra, certo? Uma entre 7 e 15 dias de vida e a outra, né, que será o retorno dessa avaliação, com 30 dias de vida, certo? Então no primeiro mês ele vai pelo menos, se tiver tudo bem, ele vai 2 vezes, né? Que isso eu tô falando de uma criança saudável. Do primeiro mês ao 6º mês, esse bebê vai todo mês ao pediatra. Certo. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. No 6º mês, a criança está tudo bem, a gente está avaliando, ela fez introdução alimentar. E é uma criança saudável, então ela vai poder passar aí ao pediatra uma vez a cada 2 meses até 1 ano, certo? Na criança saudável. Então, foi a partir do 7º mês, 8, 10, 1 ano. Certo. A partir de 1 ano, essa criança passa a ir ao pediatra uma vez a cada 3 meses. Então, vai com 1 ano e 3, 1 ano e 6, 1 ano e 9, 2 anos. Certo. E a partir de 2 anos, de 2 aos 6, a criança vai ao pediatra a cada 6 meses, certo? De 7 até o infinito e além, até 17, 18 anos, né? Quando a criança já enjoar da pediatra, não quiser mais, aí vai uma vez por ano, já é suficiente. Doutora Flávia, obrigado por sua presença aqui mais uma vez. No mês de abril estaremos juntos mais uma vez. Vamos fazer a dobradinha, doutora Flávia Paredes, doutora Simone Grilo. E muito feliz por sua presença aqui mais uma vez. Logo, logo estaremos juntos. Continuar se cuidando, todos nós. Doutora Flávia Paredes, muito obrigado por sua presença e suas considerações para que a gente possa encerrar o seu momento com chave de ouro. Obrigada, Rogério. Obrigada a todos aqui da TV Mídia que sempre me acolhem muito bem. Agradeço a todos que estão assistindo, a todos os elogios que foram deixados, que eu ainda vou olhar com calma, certo? Muito obrigada. E a mensagem que eu quero deixar é sim, pessoal, mantenham os cuidados. A pandemia está realmente tendo outro pico agora, a gente está num ápice
que nunca foi visto antes, então mantenham os cuidados, mantenham o distanciamento, mantenham a limpeza das mãos e principalmente saiam de casa apenas quando necessário. Fiquem em casa, evitem aglomerações para que tudo isso possa passar até que todos nós estejamos vacinados, se Deus quiser. Amém. Doutora Flávia, muito obrigado por sua presença, muito obrigado mesmo. Antes de dar continuidade ao nosso programa com a doutora Simone Grillo, endocrinologista, que já está aqui para ser entrevistada, eu gostaria de aqui falar sobre a Odonto Mais Saúde, Centro Odontológico e Médico, agora com grande novidade. Dr. Ivo Aragão, ortopedista e reumatologista que está atendendo na Odonto Mais, Centro Odontológico e Médico. Doutora Vanderleia, que esteve recentemente aqui conosco no nosso programa, nutricionista. E mandar aqui principalmente o meu abraço e todo o meu carinho a todos os profissionais da Odonto Mais, Dr. Júnior e Dr. Daniel, doutora Eduarda também, que em breve estará aqui conosco no nosso programa. O que a Odonto Mais Saúde faz? Tratamento de canal, restauração estética, cirurgia de terceiro molar, cirurgia simples, clareamento dentário, ortodontia, aparelho dentário, prótese dentária, atendimento infantil, limpeza, remoção de tártaro e aplicação de flúor. Preste bem atenção. A Odonto Mais Saúde, mais Centro Odontológico e Médico, é o primeiro consultório odontológico de Guarabira com atendimento 24 horas. Já pensou? Dor de dente não tem hora para aparecer, mas aquela dorzinha de dente que aparece na madrugada é ruim, né? Não tem problema. A Odonto Mais estará de plantão para lhe atender. Faz aquela chamadinha, Dr. Daniel ou Júnior vai atender. Qual o seu problema? Odonto Mais Saúde, Centro Odontológico e Médico, 24 horas prontos para lhe atender. Vamos ao nosso intervalo, mas antes eu tenho uma informação muito importante da Inovare Saúde, com a técnica responsável Isis Emanuele. Agora com grande novidade, com a nutricionista Nayane Rebouças fazendo parte dessa equipe. Biomédico, especialista em estética, harmonização facial e corporal, Dr. Diogo Oliveira. Tem mais, hein? E a pedagoga Jéssica Silva. Todos esses profissionais, sob a direção de Isis Emanuele, estão à disposição de vocês na Inovare Saúde. E o que a Inovare faz? Estética avançada e enfermagem dermatológica. Em breve, Isis Emanuele estará conosco aqui mais uma vez, fazendo parte do nosso programa e tirando todas as dúvidas. Vamos ao nosso intervalo com a doutora Isis da Inovare Saúde. Ela tem uma informação muito importante para vocês. Olá, queridos. Sou Isis Emanuele, enfermeira dermatológica e esteta. Sou responsável técnico pela clínica Inovare Saúde. A clínica Inovare Saúde se divide em duas especialidades: a enfermagem dermatológica e a enfermagem estética avançada. Hoje vamos falar da enfermagem dermatológica. Nada mais é do que o tratamento das lesões, todas as lesões cutâneas da nossa pele. A enfermagem tem total autonomia para avaliar essas lesões, acompanhar essas lesões, bem como o tratamento, seguindo assim todo o protocolo da enfermagem para acompanhamento até a cicatrização dessas lesões. E principalmente realizando essa avaliação e realizar as coberturas, aplicar os curativos apropriados em cada fase de tratamento. Porque, como vocês sabem, existem inúmeras lesões que aparecem ao longo da nossa vida e principalmente aqueles pacientes acamados, aqueles pacientes que já estão bem debilitados. Então, uma lesão por pressão, uma LPP, que nada mais é do que uma lesão formada pelo atrito à pressão óssea em cima daquele tecido. Muito comum a paciente que recebeu alta do hospital, sequela de AVE. Então,
E esse tratamento é feito aqui na Inovares Saúde, o acompanhamento dessas lesões. Outras lesões que aparecem muito e a população conhece bastante é a questão do pé diabético. Infelizmente, a diabetes está a um nível muito alto, muito presente na nossa população e, consequentemente, com aquelas pessoas que não se cuidam, não tomam as medicações, não têm realmente aquele cuidado rigoroso com as medicações, termina aparecendo, desenvolvendo lesões na pele e principalmente no pé. Acontece de não higienizar, não tratar bem esse pé, não tem aquele cuidado. Então essas lesões são muito comuns. Aparecer uma lesãozinha pequenininha, com o tempo, pela sensibilidade até da patologia que oferece, os pacientes têm essa sensibilidade, fica com os pés dormentes, alguns relatam um formigamento. Então essas lesões é muito comum e quando o paciente vai perceber, já está uma lesão formada. Então a gente precisa tratar essas lesões para que não aconteçam as amputações, que é muito comum para pacientes. Então, na Inovare tem todo esse tratamento e procuro sempre um local especializado para tratar esse tipo de lesões. Abrindo esse nosso terceiro bloco, doutora Simone Grillo já está aqui conosco. Doutora Simone Grillo, olha que coisa linda que chegou para mim aqui no nosso programa. Eu adoro uma manteiga caseira, doutora Simone Grillo. Eu adoro uma manteiga caseira. Manteiga F&F, 100% artesanal. Muito obrigado por esse presente. Doutora Simone, manteiga ou margarina? Bom dia a todos. Mais um prazer estar aqui novamente para a gente conversar um pouco. E assim, com certeza manteiga. E essa daí, com certeza, é excelente, né? Natural, olha, assim. Eu até digo aos pacientes, a manteiga da terra ainda é melhor ainda. E essa não deixa de ser uma manteiga da terra, uma manteiga natural, né? Só muda um pouco a consistência, porque as pessoas muitas vezes acham que a manteiga da terra tem que ser aquela mais líquida, mas essa aí, 100% natural. Então, nada de margarina, só manteiga. Obrigado, doutora Simone. E essa daí parece ser muito boa mesmo, muito né? Boa. Olha, essa aqui é um presente para a senhora. Para Miguel, seu filho, muito comer com um pãozinho assado. Com certeza. E essa aqui é minha, viu? Não dou para ninguém não. Muito obrigado bom. a manteiga FF. Onde é que tem essa manteiga? Lá na panificadora Guarabirense tem esse produto. Um abraço a todos os amigos, a Derivan, São Paulino, da panificadora Guarabirense. Muito obrigado pelo presente. Vou comer à noite com uma pamonhazinha. Obrigado. Manteiga FF 100% artesanal. Me dê sua manteiguinha pra cá. No final lhe devolvo. Doutora Simone Grillo, mais uma vez aqui no nosso programa Saúde em Casa. Agradecer a senhora aqui por sua presença. O nosso primeiro encontro foi muito proveitoso, falamos sobre diabetes. E o meu desejo era fazer todas as perguntas novamente, porque foram muito pertinentes. Mas hoje a gente vai fechar a diabetes, falar sobre sintomas, falar sobre as consequências, falar sobre tratamento, para que a gente possa orientar e falar um pouco também sobre saúde da mulher. Exatamente. Nesse período do mês de março. Um abraço a todas as mulheres que estão assistindo esse programa, a todas as mulheres de Guarabira, Paraíba, do Brasil e do mundo inteiro. Parabéns pelo dia de vocês, que foi comemorado na última segunda-feira, dia 8 de março. Um beijo para todos vocês. Doutora Simone Grillo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Mais uma vez, assim, um prazer enorme estar aqui nesse programa, voltado para a informação com responsabilidade, né? Informação importante para todo mundo se empoderar e se cuidar, né? Principalmente nesse momento todo que a gente está vivendo. Então, vamos passar informações, vamos conversar sobre vários assuntos aqui importantes para que vocês consigam praticar também em casa. Doutora Simone Grillo, no nosso último programa a gente falou muito sobre diabetes. E eu tenho visto que é um assunto que está bastante em alta. Porque eu acredito muito que é importante, mesmo em período de pandemia, a gente poder falar sobre outros assuntos. A gente muitas vezes direciona só para Covid, mas as outras doenças, elas continuaram. Estão presentes, né? Então, assim, a diabetes continua, né? A gente está passando por todo esse momento, né? A gente realmente tem que manter todos os cuidados,
mas as outras doenças ainda assim estão aí. Os pacientes diabéticos são crônicos, então eles têm que manter sempre os cuidados que eles têm, e a gente pede e orienta que a população mantenha os cuidados e se cuidem cada vez mais, né? Então, se você é um paciente portador de diabetes, então você tem que ter um cuidado redobrado. Então, cuidar mais ainda da sua alimentação, do seu estilo de vida, das suas medicações que você faz uso, né? Toda essa questão aí. Não que não seja importante a gente realmente falar de todo esse momento que a gente está vivendo, mas a gente não pode esquecer realmente das outras patologias que ainda estão presentes. Doutora Simone Grillo, para que a gente possa abrir aqui o nosso leque de perguntas sobre diabetes, uma maneira bem rápida para que a gente possa explicar o que seria a diabetes. Bem didático. Então, a diabetes, ela se caracteriza de uma forma assim, são distúrbios metabólicos, certo? De etiologias, de causas que são, a principal causa é a resistência que o corpo adquire à insulina, que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Então, com o passar dos anos, o corpo, principalmente aquele corpo que não tem uma atividade física, aquele corpo que está sempre ingerindo alimentos industrializados, ele vai desenvolver uma resistência à insulina. Outra causa, outra etiologia também da diabetes é a própria insuficiência do pâncreas de produzir o hormônio da insulina. Então, isso são as principais etiologias desse distúrbio metabólico que se chama diabetes, certo? Então, a diabetes é uma doença multissistêmica. Com certeza, a principal etiologia são essas, mas tem várias outras etiologias. Estilo de vida, obesidade, tabagismo, tudo isso leva a esses distúrbios, a essas alterações que levam a uma diabetes. Mandar aqui o primeiro abraço para a Fátima Santos. Muito bem, Rogério, esse programa está sendo muito importante, tira muito todas as minhas dúvidas. Inclusive, Fátima Santos, mãe de um grande amigo meu, Joab, mandou um abraço para a senhora, assistiu o seu outro programa e pediu referência sobre a senhora. Doutora Simone Grillo, quais as consequências quando a gente não consegue de fato controlar essa diabetes? Então, assim, o paciente ele é portador da diabetes ele adquiriu essa patologia, então ele tem que fazer esse controle não só alimentar, mas medicamentoso. Então, o tratamento da diabetes, claro que passa por uma questão alimentar, mas tem a medicação, que é extremamente importante que o paciente não interrompa o seu tratamento. Se ele é um paciente compensado, que a gente diz, que faz o tratamento adequado, que usa a medicação correta, as complicações, eu diria que elas demoram mais a aparecer, certo? A gente não pode dizer que um paciente diabético não vai ter complicações. Tem muito também a questão de tempo. Então, eu sempre pergunto aos pacientes quando chegam para mim, há quanto tempo você é diabético? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, esse tempo de diabetes a gente precisa estimar para a gente saber quanto tempo o corpo está sendo exposto a essa patologia, a essa hiperglicemia, a essas injúrias vasculares que a diabetes causa no organismo. Então, esse tempo de doença está muito relacionado às complicações. Então, o paciente que é diabético há mais de 10 anos, ele tem mais propensão a já iniciar algumas complicações. Quais são as principais complicações desta doença? Então, o paciente diabético, ele pode desenvolver as neuropatias diabéticas, que inclui a neuropatia periférica, que pega o membro inferior, principalmente pé, a retinopatia diabética, que são alterações na questão visual, que tem que ter também um acompanhamento com um oftalmologista, e a nefropatia diabética, que são alterações renais, né, que infelizmente ele pode chegar a desenvolver uma insuficiência renal. Então essas são as principais complicações, mas a gente tem as complicações vasculares, que estão presentes, são as complicações microvasculares, que por ter essa alteração da hiperglicemia constante que o diabético apresenta, ele pode apresentar alterações no vaso. Essas alterações podem levar a distúrbios cardiovasculares, um infarto agudo do miocárdio, um AVC, né? Então, assim, essas alterações são presentes na diabetes. Então, tanto é que, assim, muitas vezes, infelizmente, o paciente diabético, ele também, às vezes, é portador de uma hipertensão arterial. Então, ele tem duas doenças crônicas que estão ali, então ele tem uma comorbidade maior, então ele tem que ter um cuidado maior para não ter nenhuma alteração microvascular. Então, as principais complicações da diabetes são essas questões vasculares. Doutora Simone Grillo, temos aqui uma dúvida. Nunca tive diabetes, mas durante a gravidez fiz um exame de rotina e a glicose
deu alta. Como assim, doutora? Exatamente, ó. O que é que acontece? Até nesse momento, assim, nessa semana da mulher, a gente falar um pouco sobre a diabetes na mulher e a gestante, né, nesse momento tão importante. Então, assim, muitas vezes a mulher não é diabética. E o que é que a gente está percebendo hoje em dia? A maternidade está ficando um pouco para depois. A mulher está entrando no mercado de trabalho, a mulher está tendo acesso a várias coisas conquistadas por ela, né? E ela termina tendo uma maternidade, às vezes, depois dos 30, depois dos 35 anos. E esses cuidados, muitas vezes, antes da maternidade, está ficando um pouquinho para depois, infelizmente. Então, a mulher, ela engravida e quando ela engravida, ela tem algumas alterações que ela já tinha previamente da gravidez e ela começa a desenvolver uma diabetes no momento da gravidez. Outra coisa também, a própria gravidez, mas eu sou saudável, eu tenho 20 anos, nunca tive nenhum problema, engravidei e iniciei uma diabetes gestacional. Por quê? Porque a própria gravidez também tem um hormônio placentário que é desenvolvido durante a gravidez, que ele pode levar a mulher a desenvolver uma diabetes gestacional. Então, esse processo de diabetes gestacional a gente acompanha como? Toda mulher que inicia o pré-natal, ela tem que fazer os exames. E nesses exames está incluído uma glicemia de jejum, certo? Nessa glicemia de jejum, a gente tem que ter valores pré-estabelecidos. Então, se você engravidou, fez os seus exames, se na sua glicemia de jejum, nos seus exames iniciais, veio uma glicemia maior ou igual a 92, que é o parâmetro novo, a gente já liga um alerta. Já inicia uma orientação alimentar, algumas vezes alguns médicos obstetras já mandam para o endócrino fazer uma avaliação e um acompanhamento. Quando no desenvolver da gestação, principalmente no início do segundo trimestre, mais ou menos em 20, 21 semanas, é solicitado novos exames. Tem também um exame chamado teste oral de tolerância à glicose, onde a mulher vai no laboratório, colhe o exame em jejum, aí ela ingere uma substância, que é 75 gramas de glicose anidra, é uma suspensãozinha, acho que toda gestante já deve ter feito, é bem docinho, às vezes dá até náuseas. Ela ingere essa substância, 30 minutos depois vai ser colhido o sangue e 60 minutos depois vai ser colhido o sangue. Para quê? Para ver como é que ela vai se comportar com essa sobrecarga de glicose que foi administrada nessa substância. A partir desse exame aí, a gente já fecha o diagnóstico se essa paciente tem diabetes gestacional ou não, se ela precisa iniciar o uso de medicamento ou não. Então, assim, toda gestante tem que passar por uma avaliação. Ela iniciou o pré-natal, onde quer que ela tenha iniciado, ela tem que passar por uma avaliação, fazer seus exames de rotina e, se necessário e se possível, fazer esse teste oral de tolerância à glicose. Doutora Simone, hoje aqui com a doutora Simone Grillo, nossa endocrinologista, como já falei, atende aqui em Guarabira, em Sapé, Alagoa Grande, Dona Inês, Bananeiras, Solânia e Pirituba. A agenda realmente é muito cheia. Doutora Simone Grillo, existe um grupo de pessoas que tem uma tendência, uma predisposição maior a desenvolver a diabetes? Eu falo, o jovem tem uma predisposição maior, o adulto, o idoso? Assim, eu diria que a predisposição maior de desenvolver a diabetes é aquele paciente obeso, independente de ser jovem, de estar em meia idade ou não, o paciente que é tabagista, que faz uso de cigarro, o paciente que já tenha uma outra doença crônica, certo? Doutora Simone, desculpa atrapalhar, porque às vezes a gente tem na mente assim, só tem tendência a ter diabetes quem consome muito açúcar. Não. Então assim, tem isso? Infelizmente que a gente associa diabetes só ao açúcar, açúcar, às vezes né? dizem, doutora, mas eu quase não como açúcar, como foi que esse exame chegou dessa forma? Não está batendo. Então assim, tem a questão genética também que está presente, né, o fator genético, e muitas vezes tem outros fatores, que é exatamente isso. Às vezes você não ingere muito doce, mas você tem uma alimentação totalmente industrializada, com outras formas de carboidratos. Não é só o açúcar em si, o doce mesmo, é o carboidrato num todo e a alimentação industrializada. O que é aqueles alimentos pré-prontos, né? Que já você coloca praticamente 15 minutinhos em algum lugar, você está tudo pronto e come na mesma hora. Então, esses alimentos, eles são ricos em outras substâncias que podem levar a desenvolver. Então, não existe assim uma tendência, eu sou jovem, eu não vou ter diabetes. Infelizmente, isso não existe. Então, se você é jovem, se você tem seus cuidados, você realmente não vai ter diabetes. Agora, se você é jovem, mas não mantém um cuidado alimentar, não pratica atividade física, está um pouco acima do peso,
pode desenvolver uma diabetes. Se você está numa idade assim entre 30 a 40 anos, também totalmente produtiva, iniciando sua vida profissional, naquele corre-corre, não se alimenta bem, não faz atividade física, infelizmente pode desenvolver uma diabetes também. O idoso é mais propenso? Claro que é, porque fisiopatologicamente ele está, assim, o organismo, em certa forma, está envelhecendo. Então, a fisiopatologia propicia a uma doença crônica, né? Mas nem todo idoso é diabético, né? A gente tem pacientes de 70, 80 anos que não são diabéticos de forma nenhuma. Até porque, se você for ver o antecedente desse paciente, é aquele paciente que sempre comeu bem, porque no tempo dele não tinha uma alimentação tão industrializada como a gente tem hoje, né? O meu avô, ele faleceu há quase 8 anos atrás, com 92 anos. Nos últimos anos de vida dele, todo dia no almoço ele tomava um copo de Coca-Cola. Ele gostava de um copão, né? Aí a gente poderia dizer assim, ele tomou Coca-Cola a vida inteira, não? Foi, não, né? No finalzinho, né? Mas assim, de certa forma, essa questão assim, eu sou jovem, eu vou ter diabetes, pode desenvolver uma diabetes. Se você está na meia idade, é uma idade totalmente assim, produtiva, infelizmente também pode desenvolver uma diabetes. E a questão genética, se seu pai, como a gente já falou aqui, a mãe, né, um irmão é diabético, também tem essa questão mais propensa ainda de desenvolver a diabetes. Hoje, com a doutora Simone Grillo aqui mais uma vez conosco, mas antes do nosso intervalo, eu tenho uma informação muito importante da MED, Medicina e Diagnóstico, com o doutor Werton Nóbrega, gastroenterologista, que estará conosco aqui novamente em breve. MED, Medicina e Diagnóstico, pH-metria, manometria esofágica e anorretal. Todos esses exames e outros que irei citar são realizados na MED Medicina e Diagnóstico de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã às 17h30. Gastroenterologia clínica, hepatologia clínica, cardiologia clínica, nutrição clínica, eletrocardiograma digital de 12 variações. Todos esses exames são realizados na MED Medicina e Diagnóstico sob a responsabilidade técnica do médico Dr. Werton Nóbrega. Esclerose de varizes esofágicas, ligadura elástica de varizes esofágicas. No nosso próximo encontro, Dr. Werton aqui estará explicando para a gente muitas informações, principalmente dando continuidade ao nosso assunto sobre gastrite e endoscopia, tá bom? Um forte abraço ao Dr. Werton Nóbrega, parceiro do nosso programa, e a todos os profissionais que fazem parte da MED, Medicina e Diagnóstico. Vamos ao nosso intervalo com uma informação muito importante de Dr. Júnior Hernando, que faz parte da equipe dos profissionais da Odontomais Saúde. Vamos lá? Olá, queridos, tudo bom? Aqui é o Dr. Hernando Júnior, eu sou ortodontista da Odontomais Saúde. Nosso assunto hoje é implante dentário, tá? A nova forma de reabilitação oral, tá? Deixando de lado a velha prótese tradicional, tá? Livrando a dor, o desconforto da mobilidade de uma prótese para uma coisa fixa, tá? Devolvendo a similaridade da mastigação que a gente tinha, tá? A prótese combinado com um conjunto implante dentário é o futuro da reabilitação oral em odontologia, tá? Hoje a gente tem várias técnicas de implantação dentária que ajuda muito ao tratamento do paciente ser mais ágil, ter menos transtorno de algum problema de incompatibilidade com o processo cirúrgico, tá? O implante dentário hoje é o futuro da reabilitação oral. Hoje existe basicamente os protocolos devolvendo totalidade de estética, função mastigadora de pacientes que não têm nenhum dente, tá? Um protocolo odontológico geralmente a gente faz uma quantidade de implante pré-determinada em um paciente, confeccionando junto a esses implantes a prótese do paciente, tá? Essa prótese vai ficar fixa, você não vai ter o transtorno de ter alguma mobilidade, de machucar, de ter alguma preocupação dela cair quando você estiver conversando com qualquer pessoa. E outra coisa, devolvendo a sua função estética, a função mastigatória ao paciente. Isso aí, essa parte que é a melhor que tem a questão do implante dentário.
dando continuidade ao nosso programa, gostaria de fazer aqui o registro a essa equipe médica especializada, Fisioclin Especialidades e Clinog, Clínica de Olhos de Guarabira. Gostaria de fazer primeiramente aqui o meu registro aos 3 grandes oftalmologistas da Fisioclin Clinog, Dr. Juan, que estará conosco aqui na próxima semana no programa Saúde em Casa, doutora Roberta, oftalmologista que atende toda segunda-feira na Fisioclin, e doutora Aniele, oftalmologista da Fisioclin Clinog, que atende toda quarta-feira. Fazer o meu registro também aqui, ao meu agradecimento a todos os profissionais da Fisioclin Clinog, doutora Simone Grillo, aqui presente conosco, que estará atendendo hoje à tarde, sexta-feira, na Fisioclin. Dr. Tércio Cavalcante, médico do trabalho. Doutora Almaísa Luna, fonoaudióloga, junto com doutora Elijane, fonoaudióloga também. Doutora Thaís Angélica, cardiologista, que atende toda sexta-feira na Fisioclin. Dr. Alain, biomédico da Fisioclin. Dr. Bruno Monteiro, fisioterapeuta da Fisioclin. E todos os profissionais que fazem parte dessa clínica incrível aqui que atende nossa cidade, Guarabira e região. Dr. Técio Cavalcante Filho, neurologista que está assistindo esse programa lá de Serra Talhada. Então, um forte abraço a todos os profissionais da Fisioclin, as secretárias também, Thaísa e Suênia. Um forte abraço a todas as duas. Thaís. Um forte abraço a todos os profissionais da Fisioclin Clinog. Hoje conosco, dando continuidade, a doutora Simone Grillo, fechando aqui o assunto sobre diabetes e falando um pouco sobre saúde da mulher. Doutora Simone Grillo, quais as principais orientações que a senhora pode nos entregar para que as mulheres possam se cuidar ainda mais? Quais as orientações que a senhora dá diante desse momento que estamos vivendo, principalmente? Bem, essa semana iniciou com essa data tão especial, né, do Dia Internacional da Mulher. Então, a semana é da mulher, né? Então, assim, o que é que nesse momento atual, assim, não só no momento atual, mas na atualidade, nesse processo de conquista, de renovação que a mulher tem conquistado em toda a sociedade, que ela cuide também da saúde dela, né? Assim, que ela tenha o autocuidado com ela mesma, porque a gente tem a questão da maternidade muito forte e a gente às vezes não que não vá cuidar do filho, do marido, da casa, mas a gente tem que cuidar da gente para a gente cuidar bem do outro, né? Então, assim, eu digo muito às mulheres, às minhas pacientes, que elas têm que se cuidar, têm que se amar, têm que se preservar como pessoa, como ser humano, para que ela possa transmitir amor, transmitir esse lado fraternal e maternal dela. Então, nessa semana, que ela se cuide cada vez mais, né? Se cuide no sentido de saúde, se cuide no sentido emocional, se cuide no sentido físico, em todos os aspectos, né? Melhorar a alimentação, a gente sabe que é difícil, que tem que sair de casa de manhã para trabalhar, deixar tudo em ordem, voltar de noite, colocar tudo em ordem de novo para o outro dia. Às vezes todo mundo vai dormir, a gente fica lá de madrugada deixando tudo pronto para no outro dia sobrar um tempinho para dar um tempinho mais ali com o filho, com o marido, mas a gente tem que achar aquele tempinho para a gente, né? Então, a autoestima feminina, a gente tem que estar sempre enaltecendo isso. Eu estou sempre enaltecendo isso nas mulheres que convivem comigo. Porque a gente está bem e a gente transmite coisa boa, né? Então, assim, se cuida, né? Assim, cuida da tua saúde, procura aquele tempinho para você. Tá difícil, quer se cuidar, então tira um tempinho, assim, para fazer alguma coisa que você gosta. E, assim, se a mulher já tem uma doença pré-estabelecida, aí ela tem que ter um cuidado maior, né? Então, assim, se cuidar mais ainda. Se faz uso de alguma medicação, manter esse uso dessa medicação. Se gosta de fazer alguma outra coisa diferente, um esporte, um pilates, então faz aquilo que ela gosta. Arranja um tempinho, meia horinha do seu dia. O dia tem 24 horas, às vezes o da mulher tem 25. Mas esse uma horinha a mais a gente encaixa alguma coisa aí. Né? Porque assim, a gente sabe que é corrido, porque a gente hoje em dia conquistou muita coisa, né? Por mérito próprio, claro, que foi uma conquista feminina,
muita luta para isso. Então, assim, várias profissões que antes a gente não tinha acesso, hoje em dia a gente tem. Isso não impede a gente de ter uma família, de ter filhos, de tudo isso. Mas a gente tem que tentar o máximo possível se cuidar. Então, eu digo sempre às mulheres, vocês são únicas, né? Cada um é única, cada um é diferente. E a gente também, eu digo muito às minhas pacientes, assim, que a gente tem que se aceitar, né? A gente tem uma mídia aí que impõe, assim, certos valores estéticos e por isso a gente tem percebido muitas questões, assim, emocionais, pacientes, assim, que tem, às vezes eu percebo a paciente que chega querendo, eu quero isso porque eu vi que tem em tal lugar isso, ela entendeu? quer o padrão do outro, exatamente, né? Então o padrão imposto pela mídia, infelizmente, quando algumas mulheres não conseguem atingir, isso está causando algumas outras patologias. Então, assim, cada um é único, cada um tem seu biotipo. Então, se aceitar como você cuidar de você do jeito que você é, isso é o mais importante. Então, isso é que eu tento sempre transmitir a todas que têm acesso a mim. Se cuide, gosta de você do jeito que você é. Você pode melhorar do seu jeito e não ir para ficar igual ao outro. Então, assim, a mensagem que eu dou é: se ame, se cuide, para você poder transmitir amor, poder transmitir coisas boas. Doutora Simone Grillo, a senhora aqui sempre com boas recomendações e excelentes orientações sobre os cuidados que a gente deve ter à nossa saúde e principalmente toda essa explanação que a senhora acabou de nos entregar sobre os cuidados que as mulheres devem ter. E as mulheres realmente, eu acredito que se cuidam mais do que os homens. Assim, é até uma questão cultural também, porque a mulher, o homem, por uma questão cultural, muitas vezes ele demora a procurar alguns profissionais, né? Então ela realmente se cuida mais porque a mulher é quem vai gerar. Então até para gerar, no momento de gerar, ela tem que ser acompanhada. Então, muitas vezes a mulher só procura naquele momento e depois volta, continua procurando. Então, assim, tem essa questão cultural, a mulher realmente procura mais, ela se cuida mais, mas a gente ainda está percebendo porque com essa nova formato feminino aí, dessa mulher que eu diria até assim, o workaholic, que trabalha 24 horas, ela está deixando isso um pouquinho para trás, né? Então, assim, e quando chega, às vezes já está com alguma patologia, já está descompensada em alguma coisa, né? Então, esse cuidado ela tem que retomar, né? Então, assim, até para ela realmente, que é outra realidade também bem presente, que é essa maternidade mais tardia, né? Então, a gente tem mulheres, tem vários pacientes que com 37, 40 anos é que estão tendo a primeira gestação, né? Então, assim, eu fui mãe um pouco tarde, né? Então, porque assim, faculdade, tudo isso, você vai colocando uma coisa na frente da outra, quando você vê, eita, e agora? Como é que vai ser, né? Então, assim, claro que não, as outras coisas não foram importantes, mas você constituir a sua família, ter filhos, ter outras prioridades também é extremamente importante para a mulher. E eu acho que isso é que elas têm que começar a entender, que elas podem fazer tudo por etapas e elas podem tudo, elas podem estar onde elas quiserem, só elas quererem. Hoje, nosso programa, mais uma vez aqui, doutora Simone Grillo, gostaria de agradecer a cada um de vocês pela presença. Estamos encerrando esse nosso 6º programa, com a certeza e fé em Deus, que logo logo estaremos todos juntos, mais uma vez. Muito obrigado, doutora Simone Grillo, pela sua presença aqui. Eu fico sempre feliz quando a senhora está aqui no nosso programa. Eu que agradeço assim, bastante essa oportunidade do programa, da TV Mídia, de estar aqui podendo passar informações, né? De estar aqui conversando sobre temas tão atuais, né? A diabetes é um tema atual, o universo feminino é um tema atual, a gente tem várias outras coisas com o decorrer para a gente conversar. Então, assim, eu agradeço bastante e estou sempre à disposição de vocês. Eu que sou grato também, doutora Simone Grillo, por sua presença, que estará atendendo hoje à tarde na Fisioclean. Um forte abraço a cada um de vocês, agradecer mais uma vez a toda a equipe técnica da TV Mídia, João Paulo, Pedro, Larissa e Moab. Um abraço a Michele Marques, que está assistindo esse programa. Próxima semana, Dr. Juan estará conosco aqui, oftalmologista, e Dr. Ayrton Nóbrega, gastroenterologista. Um forte abraço, tenham todos um excelente final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser.